Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? A gente iniciou no último vídeo na explicação sobre esse novo sistema que a gente vai estar analisando, né? O qual leva em consideração o quadro geral de comando e três máquinas, né? A gente já explicou no último vídeo a lógica das três máquinas. E nesse aqui especificamente a gente vai começar a focar exatamente na parte do quadro principal, né, no quadro geral ali de alimentação para distribuição, né, exatamente do sistema trifásico. Né. Aqui a gente está utilizando o software de CAD-CIMO, né, a gente está com os 4 circuitos, né, no mesmo template, né, para que a gente possa simular, né, o mesmo, e aí a gente vai estar verificando todo o passo a passo do sistema. E tudo começa exatamente com essa identificação aqui. Aqui a gente tem a representação exatamente do sistema trifásico, tá aqui L1, L2, L3, né? Ou seja, seria o famoso sistema RST, né? Que alguns circuitos elétricos, né? Principalmente mais antigos, trazem essa relação, né? Esse RST significa rede sistema trifásico. Aqui na sequência a indicação do neutro e aterramento, né, aí para o sistema, né. Essa parte de alimentação aqui do software do CAD-CIMO, a gente consegue encontrar exatamente aqui nesse elemento, né. Quando a gente clica nele, ele vai mostrar essa parte aqui de força, né, e a parte dos cabos é exatamente aqui nesse último ícone, né, onde você tem essa relação aqui dos cabos, né, identificação, inclusive dos marcadores, né, para tagueamento que a gente vai estar falando. Bom, então, chegando aqui para o quadro, né, a rede trifásica, né, ali mais o neutro, aqui na sequência um disjuntor de proteção, onde a gente tem exatamente as três fases e o neutro, né, passando aí por esse sistema. Aqui a gente tem a simbologia exatamente da proteção, né? Esse disjuntor que a gente tagueou aqui como disjuntor geral, né? A gente encontra ele exatamente aqui nesse ícone, né? Quando a gente clica nesse ícone, esse disjuntor, né, ele está aqui exatamente para essa indicação, né? Ou seja, seria esse símbolo aqui para esse disjuntor. Aqui na sequência, né, uma proteção via fusíveis, né? Então lá um fusível para cada fase, né? Essa parte do fusível fica aqui no segundo ícone, né? Tá aqui no segundo ícone, né? Seria esse terceiro aqui, e até aqui tudo normal, tranquilo. E aqui na sequência, né, começa o detalhamento, né? Elementos mais específicos aí do sistema. Primeiro ponto, né, nesse quadro, né, geral, vou até fazer aqui uma ilustração, você vai ter esse quadro geral, esse quadro geral, e da saída desse quadro geral você vai ter exatamente a ramificação, né, para outros três quadros, né, que seria no caso aí a parte do comando das máquinas, né? Então você teria essa derivação, essa saída exatamente para esses outros três quadros, e seria essa parte representando a parte de força e comando dessas três máquinas, né? A gente já falou sobre elas no último vídeo, né? Quem não viu, só acompanhar, né? E no final vai aparecer o card dele. E aí basicamente você vai ter esse quadro geral e a derivação, né? Para a máquina 1, para a máquina 2 e para a máquina 3. O que acontece? Esse quadro aqui, ele tem esse disjuntor geral, e além do disjuntor geral tem um detalhe super importante, que é exatamente a proteção caso uma das fases ou duas fases, né, não venha atuar no sistema. E aí nesse caso é exatamente o relé de falta de fase, né, o relé de falta de fase. Então a gente fez a inserção de um único relé de falta de fase direto no quadro geral, né, protegendo as três máquinas. Então a gente fez um sistema aqui bem interessante aí para essa proteção das três máquinas, utilizando um único relé de falta de fase. Normalmente o relé de falta de fase vem dois contatos, né, auxiliares, um aberto e um fechado. Às vezes é comum encontrar também com dois pares, né, dois abertos e dois fechados, mas aí você acaba muitas vezes ficando com a limitação.
e acaba acionando o relé de falta de fase por máquina, né? Nesse caso aqui a gente fez uma ação diferente, com base aqui no relé de falta de fase, né? A indicação dele ali para a operação. Então essa é a simbologia exatamente para o relé de falta de fase, né? Nesse caso é um relé de falta de fase sem neutro, né? Tem alguns que tem a representação, a simbologia para o neutro, mas basicamente a funcionalidade é a mesma. E uma dica aqui para o caso do relé de falta de fase é exatamente fazer a identificação das fases, né, conforme a entrada. Ou seja, L1 com L1, L2 com L2, L3 com L3, como seria de fato um relé de falta de fase real, né, o qual você precisa ter essa identificação, essa entrada ali específica, senão ele não vai funcionar, né? A gente já fez alguns vídeos no canal só focando na parte do relé de falta de fase, né? Então é só procurar nossa playlist, né, da parte de eletrotécnica, né, que a gente tem alguns vídeos falando sobre o relé de falta de fase. Então, chegando às 3 fases no relé, ele vai alterar os seus contatos, o aberto fecha, o fechado abre, e o que vai para o comando é exatamente o contato aberto, porque quando o relé de falta de fase for energizado, o contato aberto ele fecha, permitindo a passagem da corrente lá para o comando. Só que aí no caso, como a gente está utilizando 3 máquinas, né, a gente precisou criar aqui um sistema, que a gente vai falar depois sobre ele, né, especificamente lá no relé de falta de fase. Aqui um outro detalhe importante, nessa terminação, antes da derivação dos disjuntores, né, dos disjuntores primários das máquinas 1, 2 e 3, aqui a gente colocou exatamente essa identificação, né, essa derivação, para essa parte da lógica de proteção do relé de falta de fase, né. Esses elementos que estão aqui, essa simbologia, elas representam tagueamentos, né? Tagueamentos de entrada, tagueamentos de saída, né? Que é exatamente para você não precisar ficar colocando vários cabos cruzados, né, ali no sistema. Então, esses marcadores, né, você consegue encontrar ele nessa parte aqui do cabo, né? E tem aqui exatamente os elementos lá de entrada, saída, né? O output e input. E aí, no caso, é importante ficar atento com essa simbologia, né? Ou seja, o que é que isso aqui está dizendo? Por exemplo, N1, né, foi um tagueamento que a gente colocou para esse elemento, mas o importante é onde ele está vinculado, que nesse caso aqui ele está vinculado a um neutro, né? Então, qualquer outro elemento que eu utilize de marcação, de saída, né, com essa simbologia aqui, com esse tagueamento, significa que ele está associado a essa rede aqui do neutro, né? Então, por exemplo, observa que aqui nessa identificação está lá o N1, né? Ou seja, significa que é um neutro que está derivado exatamente aqui dessa parte aqui do sistema antes de chegar nos disjuntores primários lá das máquinas, né? O mesmo vale para os outros elementos, tá? Aqui L1, L2, L3, ou seja, a gente está derivando exatamente para chegar na parte da lógica do relé de falta de fase, tá bom? Então fica aqui essas informações iniciais. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a lógica aqui do relé de falta de fase, que ficou bem interessante aqui para proteção do sistema e sinalização, tá bom? Valeu!